Vamos falar um pouco sobre o conceito da integral, brevemente, né? Porque isso aqui é um conteúdo extenso de cálculo, mas vou tentar explicar brevemente o conceito da integral e aplicando aqui numa situação de física, ok? Então, no cálculo integral, no cálculo, a integral de uma função, ela foi criada originalmente para determinar a área sobre uma curva num plano cartesiano. Primeiro vamos ver aqui uma situação para a gente entender então esse processo. Vamos ver como que é a área abaixo da curva. Aqui eu tenho um gráfico de força por deslocamento. Na física nós temos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Qual é o deslocamento nesse caso? Posição final menos a posição inicial, é esse espaço aqui. Então vai ficar F, x final menos x inicial. Ou ainda a gente teria F vezes delta x. E a área que está abaixo dessa curva vermelha? Aqui, ó, delimitada pela posição inicial e a posição final. Veja que aqui eu tenho um gráfico de uma força que ela é constante durante todo o movimento. E a área que está abaixo dessa curva? A área é igual à base, que é delta x, ou x final menos x inicial, vezes a altura, que é f, ok? Ou a área é igual a f, x final menos x inicial. Então, na física, nós sabemos que quando a gente calcula a área abaixo da curva do gráfico da força em função da posição, nós temos o valor do trabalho, né? Eles são equivalentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho trabalho é igual a área. Bem, mas aqui é fácil porque eu tenho um retângulo. Um retângulo é fácil calcular a área. Mas e se eu pegar uma curva que não é fácil assim de calcular a área sobre ela? Então, olha só. Nessa parte aqui, eu preciso saber qual é a área que está abaixo dessa curva vermelha aqui. Toda essa área aqui embaixo. Como que eu vou calcular isso? Bem, eu posso fazer uma estimativa. Como que eu vou fazer essa estimativa? Eu vou desenhar aqui uns retângulos. Porque se eu souber qual é o retângulo, eu sei calcular a área. Então eu venho aqui, olha, e desenho uns retângulos grandes. Se eu souber calcular a área dele, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, ok? Quantos retângulos eu consegui desenhar aqui? A área total, nesse caso, seria o quê? A área 1 mais a área 2 mais a área 3, assim por diante. Ou seja, A é a soma de I igual a 1 até N de cada uma dessas áreas. Ou eu posso calcular, né, escrevendo de outra forma, seria F vezes delta x1. Isso aqui, qual é o delta x1? É esse aqui, esse espaço. E o F1 seria esse valor aqui. Mais, então F1 mais F2, que seria o valor aqui que está no segundo retângulo, vezes a base dele, que é o fx3, fx2, e assim por diante. Ou seja, a área é igual à soma de I igual a 1 até N de F e delta x i. E isso também, né, para nós da física, também é o trabalho. Mas vejam só, olhem bem para esses retângulos. Aqui ele não pega exatamente a área que está abaixo da curva, né? Tem hora aqui, ó, que falta um pedacinho, tem hora aqui que sobra, ó, aqui tá sobrando, aqui tá faltando. Então, para eu melhorar a minha estimativa, o que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar retângulos mais estreitos, cada vez mais estreitos. Então, eu vou desenhar agora aqui retângulos bem fininhos. Ó, vou pegar aqui
esse retângulo, vou desenhar um retângulo bem fininho. Vou pegar outro retângulo bem fininho. Então, eu vou fazendo esses retângulos. O que acontece? Esses são pedacinhos infinitesimais, a gente chama de porções infinitesimais da minha área. Então, olha só, quanto mais estreito, quanto menor o ΔX, deixa eu tirar aqui da reguinha, quanto menor o ΔX, que é essa largura aqui do meu retângulo, mais próximo é a área abaixo da curva da soma das áreas dos retângulos. Então, nesse caso, o meu ΔX, ele é tão pequeno que a gente chama de dx. Dx, então, é uma porção infinitesimal de x. E para nós, então, agora, e eu vou continuar somando as áreas? Vou, só que quando eu somo coisas muito pequenininhas em cálculo, então, a minha somatória, ela não é mais somatória, ela agora tem essa cara aqui, que é uma integral. Então, agora, o meu trabalho, que antes era a soma de igual a 1 até n de f e ΔXi, para um caso mais geral, né? Porque agora esse ΔX aqui é um dx e isso aqui agora é uma integral. É igual a integral de f e dx. Ok? Então, a integral, ela pode, para nós da física, principalmente, a gente utiliza muito ela, então, aqui para calcular trabalho, calcular a área abaixo da curva. E ela nada mais é que um somatório, né? Só que de coisas muito pequenininhas, porções infinitesimais ali da variável. Ok? Mais ou menos isso aí, bem brevemente, alguns conceitos básicos da integral.